Olá, sou José Roberto Cristofani e este é mais um episódio da série A Ótica do Pregador, transformando notícias em mensagens bíblicas. O anúncio feito pelo próprio presidente da República de que está com coronavírus viralizou nas redes sociais, ocupou os noticiários do país e tomou páginas de todos os jornais do mundo. Essa notícia gerou duas principais reações: as manifestações da maioria das autoridades, políticos, jornalistas, artistas, apoiadores, etc., desejando melhoras ao presidente, e as manifestações contrárias de muitos, torcendo pela piora e até pela sua morte, como escreveu Hélio Schwartzman na Folha de São Paulo, com o título de matéria "Por que torço para que Bolsonaro morra?". O que leva alguém a desejar o agravamento do quadro de saúde do presidente? O que está por trás de manifestações assim? Acho que um elemento que não pode ficar de fora da equação é o desejo de vingança. Por isso, para responder a essas perguntas, quero tratar do tema o desejo de vingança e como superá-lo. Alguns vão dizer que os eleitores e aliados de Bolsonaro desejam sua recuperação, enquanto que outros dizem que os eleitores que não votaram nele e seus desafetos políticos desejam a sua destruição. Esta é uma abordagem dicotômica, o famoso nós e eles. Outros dirão que aqueles que torcem para que o presidente saia dessa concordam com ele que não há como evitar o contágio, pois é como ele mesmo disse, o coronavírus é uma chuva que vai molhar todo mundo, enquanto que aqueles que torcem para que ele adoeça cada vez mais atribuem seu contágio à sua falta de responsabilidade e cuidado, tanto consigo mesmo quanto com o povo brasileiro. Esta é uma abordagem maniqueísta, o conhecido o bem contra o mal. Digam o que quiserem, mas eu suspeito que ambas as reações, o desejo de melhoras e de pioras, seja só a ponta de um iceberg que esconde abaixo da superfície muito mais do que podemos ver. Então sugiro que mergulhemos fundo e descubramos as motivações dessas reações tão contrárias entre si. Olhando para dentro de mim mesmo, vendo a parte oculta do iceberg, descubro esses dois desejos contraditórios. Sinto que eles estão lutando entre si para se sobressair. O sentimento de desejar o bem ou o mal ao presidente ou a qualquer outra pessoa habita bem aqui no meu coração. Eles existem como possibilidade e eu posso manifestá-lo de uma ou de outra forma, torcendo para a melhora ou a piora do estado de saúde de alguém. Isso me faz experimentar a mesma sensação que o apóstolo Paulo experimentou quando abriu seu coração para os irmãos e irmãs de Roma e disse que não compreendia bem o que acontecia dentro dele na luta entre o querer agir de uma forma e agir de outra, completamente diferente. Nas palavras dele, em Romanos 7,15, ele diz: "Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio." Mas qual é o mecanismo que pode disparar este ou aquele desejo, este ou aquele modo de agir? Creio que desejo de vingança é o botão que ativa nosso desejo de que as pessoas se deem mal. Por isso, vou fazer algumas considerações sobre a vingança do ponto de vista bíblico. Sabemos que a vingança é fruto do ódio, da raiva, do rancor, do ressentimento e da injustiça. Quando sofremos uma injustiça, ou uma decepção, ou uma rejeição, o nosso senso de retribuição é ligado e começa a exigir uma reparação para aquilo que julgamos ser um dano para nós. Seja um dano moral, material, emocional e até espiritual.
A reparação pode ser feita através da justiça, que busca a reconciliação, ou pelas vias da vingança, que está atrás de retaliação. Aí está uma escolha bem difícil para todos nós. Mas é preciso decidir para qual dos lados vamos deixar a nossa vontade navegar. Um dos textos mais difíceis do Antigo Testamento para mim é o Salmo 137, que registra um desejo explícito de vingança contra governantes. Nos versículos finais do Salmo 137, os versos 8 e 9, lemos o seguinte: Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que lhe retribuir tudo o que fez contra nós. Feliz aquele que pegar as suas criancinhas e as esmagar contra a rocha. É bem duro para nós admitirmos que a Bíblia tenha passagens desse tipo. Mas a crueldade com que os autores deste Salmo 137 foram tratados pelos babilônios gerou neles esse sentimento de ódio, rancor e ressentimento, que vieram à tona em forma de desejo de vingança. Talvez o desejo de muitos de que o presidente morra seja motivado pelo ressentimento acumulado contra ele, pela forma inconsequente de tratar a pandemia. E como essas pessoas não podem fazer nada contra ele, torcem para que o coronavírus faça, por eles, a vingança que eles acham que Bolsonaro merece. Mas a Bíblia também mostra o outro lado da questão. Jeremias parece estar no polo oposto quando a questão é a visão sobre a Babilônia. O profeta é visto como tendo sido a favor dos babilônios, por causa do tratamento favorável que recebeu deles, conforme se lê em Jeremias 39, de 11 a 14. O rei Nabucodonosor tinha ordenado a Nabuzaradã, capitão da guarda, que encontrasse Jeremias. Cuide que ele não seja ferido, disse o soberano. Tome conta dele e providencie tudo o que ele pedir. Então o capitão da guarda, os chefes dos oficiais, o conselheiro e outros oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias da prisão. Entregaram Jeremias aos cuidados de Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, que o levou para a sua casa. Jeremias permaneceu em Judá no meio do seu povo. A alternativa para não agir com espírito vingativo existe e nós podemos escolher esta outra via. Mas aquele vírus que exige reparação ainda está lá em nosso sistema de defesa e contamina toda a nossa existência com seus gritos de vingança, vingança. Como podemos superar este desejo quase insano de vingança? A primeira forma de superar o desejo de vingança é dizermos um sonoro não para ele. Duas palavras de Deus podem nos ajudar nesta tarefa. Uma aparece nos lábios de Jesus em Mateus 5, 38 a 42. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e quiserem tomar a sua roupa, deixe que levem também a sua capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Jesus interpreta ao seu modo a chamada lei do talião, olho por olho, dente por dente. A maneira de Jesus encarar a lei da vingança é totalmente radical, pois nos incentiva a reagir de modo não violento. Concordo com o pastor Caio Fábio quando ele diz que nós não devemos alimentar os perversos com mais perversidades, pois é exatamente disso que eles se alimentam e é com isso que eles se satisfazem. Em outras palavras, o que Jesus está nos ensinando é abrir mão do desejo de vingança antes que ele se manifeste em atitudes hostis e violentas. Gandhi dizia: olho por olho e o mundo acabará cego. A outra palavra de Deus que nos exorta a abrir mão do desejo de vingança
vem pela boca de Paulo. Romanos 12, a partir do verso 9, vai falar do amor que detesta o mal e prefere o bem. No correr da narrativa, lemos isso, nos versos 19 a 21. Amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, estiver com fome, dá-lhe de comer. Se estiver com sede, dá-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. O apóstolo diz que podemos superar o desejo de nos vingarmos abrindo mão dele em favor de Deus. Isto é, colocando nas mãos de Deus este encargo. Ele é quem vai decidir o que fazer com o opressor, com o agressor. Nossa tarefa é agir com bondade para com o nosso inimigo, demonstrando a ele, através da nossa atitude, que o bem pode vencer o mal. Paulo é tão radical como Jesus, seu Senhor. Sinceramente, eu também acho que essas palavras são bastante difíceis de serem praticadas. Mas é nisso que reside o poder do Evangelho, em transformar o nosso desejo de vingança em manifestações de amor. Não há outra saída. A segunda forma de superar o desejo de vingança é optarmos pela justiça. Mas calma lá, não me refiro à nossa própria justiça, aquela que fazemos com as nossas próprias mãos, pois neste caso seria apenas uma outra forma de vingança. Podemos apelar para a justiça dos homens também. As leis civis nos garantem muitos direitos reparativos em uma variedade de casos quando somos injustiçados. Essa é sem dúvida uma escolha sensata. Porém, quero indicar a justiça de Deus como alternativa para superarmos o nosso desejo de vingança. Há abundante número de passagens bíblicas que falam da justiça de Deus e podem ser usadas para o propósito de uma reflexão sobre o tema. Eu escolhi o Salmo 94, pois é um texto no qual o salmista, desejando vingança, se entrega à justiça de Deus. Ele diz: ó Senhor, Deus da vingança, ó Deus da vingança, manifesta teu esplendor. Levanta-te, ó juiz da terra, dá aos orgulhosos o que eles merecem. Até quando, Senhor? Até quando os perversos se alegrarão de suas maldades? Até quando falarão com arrogância? Até quando os que praticam o mal contarão vantagens? Quem me protegerá dos perversos? Quem me defenderá dos que praticam o mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já estaria no silêncio do túmulo. Li apenas os versos de 1 a 3 e 16 e 17, mas tome em consideração todo o salmo na pregação. Aqui encontramos alguém que reconhece o direito de Deus de fazer vingança. O fiel confia na intervenção do Senhor e, por causa dessa confiança, abre mão do desejo de vingança. Assim ele experimenta o auxílio que vem das mãos amorosas de Deus, que pleiteia a sua causa. Das reações opostas que a enfermidade do presidente gerou, uma delas foi o desejo de vingança. Muitas pessoas desejam que ele piore e que o seu quadro de saúde se agrave até a morte. Isso seria uma vingança merecida pelo tratamento que ele vem dando à crise do coronavírus. Esse desejo é uma clara demonstração de sentimentos de rancor, ódio e ressentimento, e que desemboca no desejo de vingança. Então eu pergunto a você, estamos nós, você e eu, entre as pessoas que estão dando vazão ao desejo de vingança? Ou estamos entre aquelas que, pautadas no Evangelho, não vão permitir que o desejo de vingança se aposse de nós? Era isso. É para pensar. Deixe um comentário aí embaixo, compartilhe, inscreva-se no meu canal, ative as notificações no sininho.
Muito obrigado e até o próximo episódio. Eu sou José Roberto Cristofani e este foi mais um episódio da série A Ótica do Pregador, transformando notícias em mensagens bíblicas. Até mais!